Shalom! Bem-vindo a esta série do Fruto do Espírito. Nós estamos nessa série que é uma série que fala do que Cristo, do que o Espírito em você pode manifestar na sua vida a ponto de você se tornar um testemunho vivo de transformação. Porque não basta simplesmente você dizer que você crê em Deus, você precisa aceitar a transformação diária, cada dia melhor, cada dia mais maduro, cada dia crescer mais e mais no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre bondade e benignidade. Às vezes fica um pouco confuso, porque parece que é a mesma coisa, então vamos mudar o nome. Amabilidade, como está em algumas traduções, e bondade. Mas talvez ainda não tenha melhorado para você para entender a diferença. Então vamos falar sobre bondade. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Esta é a essência de Deus. Ele é bom. Não é simplesmente que ele tem bondade, ele é. E porque ele é bom, tudo aquilo que ele faz é bom. Na criação nós vimos, toda a criação, no final ele dizia, é bom. É como se ele estivesse colocando o selo de qualidade do céu sobre a criação. Mas quando chegou a vez do homem, ele disse, é muito bom. Então você tem um super selo de qualidade da criação. No entanto, quando entrou o pecado, o homem ficou corrompido. E essa bondade que deveria fazer parte do nosso caráter, ela foi também corrompida. Mas através de Cristo Jesus, através da salvação, e porque Jesus veio e ele deixou conosco o Espírito Santo, e o Espírito Santo está no seu coração, ele quer atuar, ele quer que você dê espaço para ele atuar na sua mente, para atuar nas suas emoções, para consertar aquilo que está estragado. Essa é a restauração de Deus na sua vida. O fruto do Espírito são traços do caráter de Deus em você sendo restaurados. E quando eu estou falando de bondade, eu quero ler em Atos, capítulo 10, para você ver o que Pedro falou lá na casa de Cornélio a respeito de Jesus. Enquanto ele estava pregando para aquelas pessoas, ele disse em Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus está com você e você pode andar por todas as partes fazendo o bem. Porque quando você faz, o que é fazer o bem? O que é ser bondoso? Então, bondoso faz parte da tua essência e ela precisa ser restaurada para você ter pensamentos de bondade, para você ter palavras de bondade, para você ter atos de bondade. Então, quando chega nos atos, porque tudo começa no coração, na mente, quando chega nas ações, aí é a amabilidade, é a marca daquele que é bom. Aquele que é bom é amável. Aquele que é bom, ele é meigo com outras pessoas. Ele se importa com as outras pessoas. Ele é altruísta. Ele se coloca no lugar do outro, ele é empático. Isso faz parte da bondade e da amabilidade. Então, a amabilidade são atos de bondade na sua vida, porque você pensa com bondade, porque você sente com bondade, você vai agir com amabilidade. Esta não é duas coisas diferentes, uma é consequência da outra, por isso que foi colocado junto no fruto do Espírito essa manifestação, bondade e benignidade. Vamos dar mais exemplo na Bíblia? A escrava de Naamã, e olha que nós estamos falando do Antigo Testamento, vou mostrar no Novo Testamento, mas a escrava de Naamã, ela quando levada, quem foi que a tirou de casa, de lá de Israel, e a levou para a Síria? Naamã. Naamã, que era o comandante do exército. Então, quando Naamã ficou doente,
Se a escrava de Naamã não tivesse bondade, não tivesse esse traço no caráter dela, ela não teria a manifestação da amabilidade. Quando chegou a enfermidade na vida de Naamã, ela poderia ficar comentando com os outros escravos, tá vendo? É a justiça de Deus. Agora ele vai sentir na pele, literalmente na pele, tudo aquilo que ele fez de mal para nós e para as nossas famílias. Não, essa mulher, essa garota, na verdade, ela teve benignidade. Ela falou, ele é uma pessoa que pode ser alcançada pelo poder de Deus. Eu vou falar para ele onde ele pode encontrar cura. É lá na minha terra, lá com o profeta, é com o Deus de Israel que ele vai encontrar a cura. Ela pensou com bondade, ela agiu com amabilidade, e a bondade e a amabilidade, ela tem sempre retorno na sua vida. Naamã, ele foi impactado pela palavra dessa menina, ele foi para Israel, ele foi curado. E quando ele foi curado, ele já saiu abençoando todo mundo. Ele queria presentear o profeta. E com certeza, quando ele chegou na Síria, ele quis recompensar aquela garota pelo bem que ela fez a ele. Então existe a lei do retorno. Quando nós agimos como Jesus, com bondade, com amabilidade, porque somos humildes, porque não somos egoístas, porque para você ser bom, você não pode ser egoísta. E olha o que Jesus disse nos últimos dias em Mateus 24, as pessoas, o amor desapareceria, esfriaria, e as pessoas seriam egoístas. Mas o Senhor está falando, eu quero que você ande na contramão do mundo. Eu quero que você olhe para mim, como eu agi. Eu era bom com o enfermo, eu era bom com os meus amigos, eu era bom, Jesus falando, né? Eu era bom com os meus pais, eu era bom na sociedade, eu pagava os meus impostos, eu não saí dizendo para matar os romanos, eu era bom, eu curei a orelha de Malco, aquele que veio me prender, eu curei. Eu perdoei os 2 ladrões na cruz, porque bondade era a essência de Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, isso pode ser resgatado na sua vida. Andar na contramão do mundo, esse é o desafio para a sua vida. Mas eu quero dar mais um exemplo para você. Eu quero dizer sobre Dorcas. Quando você abre Atos capítulo 9, você vai ler sobre a história de Dorcas. Dorcas, ela podia viver a vida dela e ela podia dizer, ela morava em Jope e lá naquela cidade tinha muitas viúvas que sofriam com problemas financeiros porque os seus maridos, por terem morrido seus maridos, elas não tinham mais provisão. E Dorcas podia dizer, puxa, mas eu não posso fazer nada, eu não sou rica, eu não sou importante, eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar da minha vida. Não, mas Dorcas era boa. Dorcas disse, eu tenho um talento que eu posso usar para favorecer essas mulheres. E Dorcas começou, esta mulher começou a costurar, a fazer roupa para os filhos das viúvas, a fazer roupa para as viúvas. Ela começou, aquelas viúvas, quando recebiam esse ato de bondade de Dorcas, viam algo a mais na vida de Dorcas, viam que era o Deus de Dorcas que fazia com que essa mulher tivesse esse nível de amor, esse nível de bondade. E muitas pessoas se converteram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não porque Dorcas era uma grande pregadora, não porque Dorcas saiu evangelizando, mas porque a marca da bondade impactou a vida de muitos. Você pode dizer, eu não tenho chamado para pregar, para ensinar, mas você tem um chamado de Deus para ser bom. Você tem o chamado de Deus para ser amável com todo mundo. E assim as pessoas olharão para você e verão Jesus. Porque você pode perguntar a Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? E eu garanto que sempre vai ser a atitude contrária àquilo que vem primeiro na sua mente. Porque o que vem primeiro na nossa mente faz parte da nossa natureza carnal. Não é normal, a natureza divina em nós é uma guerra diária. Você precisa esmurrar a tua carne diariamente, porque a tua carne vai pedir vingança, a tua carne vai dizer, não, você tem que cuidar da tua vida, deixa os outros se virarem, mas você vai andar na contramão do mundo. Eu quero dizer sobre mais uma pessoa que foi bondosa, e porque ela foi bondosa,
muitos foram alcançados. Eu coloquei aqui o exemplo, já falei de Dorcas, eu falei de Jesus, e eu quero dizer para você Cornélio. Logo em seguida de Dorcas, em Atos capítulo 10, você tem a vida de Cornélio. Olha que Cornélio não era... Dorcas era uma discípula. Cornélio era um centurião que tinha acabado de se converter, um novo convertido. Mas esse homem, ele era uma máquina mortífera, porque todo centurião era programado, treinado para matar, para ser cruel. Um centurião, ele já tinha com certeza mais de 40 anos, porque você ser centurião, você tinha que ter no mínimo 40 anos. Então esse homem teve metade da sua vida, muitos anos da sua vida, agindo com maldade, crueldade, violência. Que transformação foi essa? Porque quando você chega em Atos capítulo 10, o anjo de Deus chega na casa de Cornélio e veja o que o anjo, ele diz para Cornélio. Em Atos capítulo 10 está escrito no versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você viu? O anjo chegou, um novo convertido. O anjo chegou para dizer duas coisas: Cornélio, a sua vida de oração tem agradado a Deus. As suas orações chegaram até Deus. Mas eu quero dizer que Deus, ele se agrada dos seus atos de bondade, da sua amabilidade, das suas esmolas. Este homem era um homem rico e ele estava olhando ao redor dele o que ele podia fazer para ajudar pessoas. E eu garanto que este homem cruel, violento, eu não estou falando só de ajuda material. Quando este homem passava por um judeu, ou até mesmo os criados da casa dele, viram a diferença. Porque será que as pessoas veem diferença em você? Porque antes Cornélio maltratava os judeus. Agora, quando ele passava por um judeu, ele falava bom dia, ele falava boa tarde, ele perguntava como estava a sua família, ele mandava algo para ajudar aquela família. Os seus empregados, talvez ele pedisse o que ele precisava pedir, usando a palavra por favor. Meu Deus, os empregados deveriam ficar impactados. Como assim? Antes ele ameaçava a gente, antes ele gritava com a gente. Que transformação é essa? A minha pergunta é: as pessoas estão vendo benignidade, amabilidade na sua vida? As pessoas estão vendo o traço da bondade na sua vida? Isso é ter o fruto do Espírito. Lá em Israel, eles fazem enxerto na árvore. Em todo lugar faz enxerto, mas esse enxerto é lá em Israel, das oliveiras. Tem dois tipos de oliveira, a oliveira brava e a oliveira real. A oliveira real dá olivas muito boas, de qualidade muito boa, mas não é grande quantidade, é pouca quantidade, mas é oliva muito boa. Conforme ela vai envelhecendo, a quantidade vai diminuindo de frutos. A oliveira brava, ela dá muito fruto, o tempo todo, muito fruto, mas de baixíssima qualidade. E eles viram, por experiência, que se eles enxertassem a oliveira brava na oliveira real, a oliveira brava começava a dar, a oliveira, porque agora não era mais duas coisas separadas, a oliveira brava e a oliveira real agora eram uma só. Então eles começaram a ver que a oliveira, aquele ramo de oliveira brava que foi enxertado na oliveira real, ela trazia nova vida para aquela oliveira real. Então a oliveira real, que produzia não tantos frutos, mas com alta qualidade, agora passava a produzir muitos frutos com excelente qualidade. E a oliveira brava passava, por consequência, também a produzir muitos frutos com boa qualidade. Por que eu estou falando tudo isso? Para te dar
uma informação sobre agricultura? Não. Para te dizer que Jesus é a oliveira real. E eu quero te dizer que nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Jesus só dá fruto, ele mostrou para a gente aqui na terra que ele só deu fruto de excelente qualidade. Ele nos ensinou e quando nós somos enxertados nele, nós passamos também, nós que dávamos muito fruto ruim, passamos a dar muitos frutos bons. Esse é o desafio de Deus, mas eu quero dizer também sobre uma mulher no Antigo Testamento, antes de encerrarmos. Esta mulher é a Sunamita. A Sunamita também não foi conhecida como uma grande pregadora, ela não foi conhecida como uma pessoa muito importante, ela foi conhecida e chega até nós a história dela quanto ao seu ato de bondade. Essa mulher, ela viu o profeta passar, ela dava comida para o profeta, mas ela foi além de dar comida, ela quis honrar o profeta. Então ela construiu um quarto para o profeta. E este ato de bondade chegou até o céu e ela teve a sua recompensa, porque o que ela nem pediu um filho, mas Deus deu um filho àquela mulher. O teu ato de bondade, o se importar com o outro, ser misericordioso, ser empático, isso faz parte da habilidade, a mais nobre habilidade da inteligência emocional. E eu digo que tem a lei do retorno. Assim como a Sunamita, assim como a escrava de Naamã, assim como Dorcas, você vai receber a retribuição do céu. Porque você está deixando que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua mente e nas suas emoções, te transforme numa nova criatura, com um novo estilo de vida. E desta vez, uma pessoa que é misericordiosa, uma pessoa que se importa com os outros, que se coloca no lugar dos outros e quer o melhor para o seu próximo. Este é o desafio de Deus para a sua vida e que você possa colocar em prática, prestar atenção a cada dia na sua vida e falar: Senhor, eu quero, como o Senhor, por onde eu passar, deixar a marca de Cristo, o aroma de Cristo por onde passar, com atos de bondade. Que o Senhor te abençoe. Nós continuamos nesta série do fruto do Espírito e não saia sem antes curtir para ajudar que chegue a muito mais pessoas esta série Fruto do Espírito. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.